@NeirCarlos. Quem você pensa que é? Poucas pessoas têm oportunidade ou até mesmo interesse de saber quem veio antes. Imagina quanta gente que está misturada aí no seu ácido desóxido ribonucleico. Conhece, né? Não? Então vai lá no Aurélio que eu espero. Mentira. É a sigla em inglês do DNA. Então agora pensa. Para nascer nós precisamos de 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 34 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 heptavós, 512 oitavós, 1024 n-avós, 2048 decavós. Só nas últimas gerações são 4.094 pessoas. É gente pra caramba. Imagina! Juntar todo mundo ia precisar do quê? De um ginásio, né? E isso tudo só nos últimos 300 anos, antes de eu e você nascermos. Quem foram essas pessoas? De onde eles vieram? Quantas lutas, quanta pauleira braba já viveram, guerras, fome, epidemias, catástrofes. E mesmo eles não tendo a menor ideia que você ou eu estaríamos aqui hoje, quanto amor, quanta alegria, quanta vitória, quanta prosperidade, quantas características pessoais, não é? Qualidades, defeitos, medos, virtudes, coragem, esperança. E quer você queira ou não, está aí em algum lugar dentro de você, dentro das suas células, está tudo aí. E quando você for olhar no espelho da próxima vez, para e pensa nesse mundaréu de gente que te habita. E nós só existimos graças a tudo que cada um deles passou. Faz sentido, né? Porque viver não é fácil. Sobreviver é um exercício diário. Hoje em dia a gente aperta um interruptor e a luz acende. A gente abre uma torneira e sai água. Lá atrás não tinha nada disso. Não tinha penicilina, não tinha raio-x, não tinha anestesia. Passados 60 anos era um feito. E outra, a maioria dos nossos ancestrais nem nasceram aqui, eles vieram de outros países. Como é que eles vieram parar aqui? De onde eles vieram? Quem juntou com quem? A reverência à memória dos nossos antepassados é parte do autoconhecimento. Porque sem entender essa origem, sem entender o seu passado, você não consegue criar referências para o seu futuro. Outro dia eu ouvi o Mário Sérgio Cortella, que eu adoro, uma das mentes mais brilhantes que eu conheço, ele falando uma frase de um filme que, apesar do contexto dele ser diferente, cabe muito bem aqui no nosso papo de hoje. E ele dissertava sobre o resgate do soldado Ryan. Um filme extraordinário do Spielberg, né, onde um pelotão é designado para repatriar um soldado que estava no fronte durante a invasão da Normandia, na Segunda Guerra. E a primeira cena do filme dura quase 15 minutos, talvez mais. É uma daquelas cenas antológicas desse gênio do cinema, né? O desembarque na praia, na posição Omaha, que foi a mais difícil, né? E aquela saraivada de bala, aquelas câmeras subaquáticas, lembra? O sufoco dos soldados desprotegidos. É uma cena muito realista, muito impressionante, difícil de ver. E por que resgatar um soldado enquanto outros milhares estavam perdendo suas vidas? Por que aquele soldado específico? Eu não vou explicar porque vai tomar muito tempo, só vendo o filme mesmo, já tem 20 anos, todo mundo já deve ter visto. Mas achar um paraquedista perdido no meio de um inferno como aquele é uma missão que só o Spielberg pode cumprir, não é verdade? E quando encontram finalmente o tal soldado, interpretado pelo Matt Damon, apesar de ele ficar devastado com a notícia da perda dos irmãos, ele não quer parar de lutar, voltar para casa, ele não aceita. Ele acha que é dever dele continuar, pela memória dos irmãos. Mas acontece que vários outros morreram para que ele pudesse ser salvo. Esse é o dilema do filme. E quem não viu, é melhor parar esse vídeo agora, porque é spoiler. Numa das cenas finais, o comandante da operação, personagem de um dos monstros do cinema contemporâneo, Tom Hanks, é baleado e fica encostado numa mureta. E o Ryan vai até ele, não é? E o capitão, antes de morrer, segura
o jovem pelos colarinhos e diz para ele: faça por merecer. Faça por merecer. Será que depois de tudo que passaram nossos ancestrais, toda a dificuldade, toda a resiliência, todo o sacrifício para criar os filhos, para que eles pudessem também criar os seus próprios filhos e assim por diante, não é? Até chegarmos em você e eu aqui hoje, a pergunta é: nós fazemos por merecer? Por merecer a nossa existência, merecer a vida, esse mistério magnífico que, mesmo não conhecendo toda a razão, nós participamos, não é, dessa vida, e que nós partilhamos com outras e outras pessoas que vieram antes de nós, e que, no mínimo, deveríamos honrar o que fizeram pela gente, o que uma mãe, um pai, um avô, uma bisavó fez para ter comida na mesa, para te manter vivo. Suplícios, às vezes, inimagináveis, andar quilômetros a pé, pegar 3 condições para trabalhar, noite sem dormir, privações, sofrimentos, atravessar o oceano num porão de um navio, ser maltratado, humilhado, mas não desistir nunca dos seus. Faça por merecer. Não precisa ser nada demais. Se conseguir fazer com que os seus descendentes tenham o mesmo sentimento por você, quando não estiver mais por aqui, então diga que valeu, valeu demais. É isso aí. Até a semana que vem. Um anzol e um queijo, um abraço e um beijo. Encerro por aqui. Nem tem palavras para agradecer. Que as palavras dele sejam as minhas palavras. E, como eu disse, eu Carlos Roberto Neyer, Carlos Neyer, @NeyerCarlos, 27/9/1966. Eu não sei quanto tempo ainda tenho, nem quanto tempo ainda temos, nem quanto tempo teremos. Mas o tempo que tivermos, façamos por merecer. Não é, gente? A gente tem que, no mínimo, fazer por merecer. E o que eu apanhei na minha vida, literalmente, né? Desde guaiaca de 400 réis, as surras homéricas, a tapas na minha cara, o jovem, a criança, o adolescente, até aqueles que já estão entrando na vida adulta, muitos nem sabem o que é isso, de tu apanhar do teu pai e da tua mãe e ainda apanhar na rua. Né? E eu literalmente não era nem maior de idade, eu já estava apanhando na rua, porque eu me lembro muito bem que eu roubei uma máquina fotográfica do meu padrasto e minha mãe tendo sido colocada na parede. Olha eu aqui, ó, defendendo minha mãe. Mas como é que eu não vou defender minha mãe? Como não vou defender o meu pai? Eu tô entre a cruz e a espada. É a mesma coisa que quando meus pais acabaram no divórcio, né? Ainda bem que o divórcio já chegou para dar fim a esta triste situação, né, gente? Porque foi muito triste eu com 8, 9 anos vendo a minha mãe trair o meu pai, né?
E minha mãe tentava me enganar. E eu não estava sendo enganado. Eu não estava sendo enganado, ok? Ok, mãe? Eu não estava sendo enganado, eu estava me fazendo de leitão para mamar deitado. Quando eu já havia sido desmamado há muito tempo. Né, mãe? Tu sabe disso, que eu fui desmamado, digamos assim. E depois eu continuei sendo desmamado da vaquinha preta, então que seja. Fui desmamado, sim. Fui desmamado porque me negaram todas as 5 tetas. Enquanto mais tarde, meus meio-irmãos iam nascendo, iam as 5 tetas todas liberadas para eles. E eu crescendo, virando pré-adolescente, adolescente, depois jovem, sem direito a segurar em nenhuma das 5 tetas, digamos assim. Isso é literal, né? Todos sabem o que eu passei na minha vida. Não estou querendo me fazer de vítima, mas é fato, e fatos são fatos. E até por isso que eu estou criando agora a Igreja da Sabedoria Universal, ou Igreja do Saber Universal. Enfim, me vieram muitas sugestões de nomes por parte da espiritualidade, da espiritualidade maior. Também eu tive sugestões até por parte do diabo. Ah, com certeza eu tive. Eu tive sugestões até do próprio Satanás, que me tentou. Não digo que tenha me tentado 40 dias e 40 noites, como tentou Jesus Cristo. Mas o diabo me tentou fazer eu desistir da ideia de criar minha própria igreja, né? Porque a minha ideia é criar uma igreja sem CNPJ, sem estatuto. É uma igreja sem diretoria, sem conselhos, né? E isso, se eu realmente fizesse, ia abalar a estrutura de todas as outras igrejas. Porque se até o Vaticano fechar os olhos para uma coisa dessas, é uma ideia que pode começar a florescer, né? E peraí, não é porque é filho do Bruno Neir, né, grande bosta, que os maçons, o Vaticano, ou até mesmo Joe Biden vai permitir uma ideia extraordinária e ao mesmo tempo franciscana como essa. Tu tem que no mínimo escrever uma bula, tu tem que no mínimo ganhar o direito, a simpatia da Igreja Católica. Tu não pode chegar como Francisco de Assis fez, tirar toda a roupa na frente do Papa e humilhar a Igreja Católica publicamente nos dias de hoje. Tu nem vai chegar, né? Sem tu marcar uma audiência com o Papa, tu não chega lá, mesmo sendo filho do Bruno Neir. Se eu estivesse com meu pai junto comigo e ele me apoiando totalmente, aí a história é diferente. Mas neste exato momento onde eu decido abandonar o Conjunto dos Trechirus e a administração na sua integralidade, o pai ainda está na esperança de que eu peça perdão, me ajoelhe, chore, grite: ai, eu quero uma nova chance. Só que eu não o farei. Na idade que eu tô, barba branca e cabelo branco, me pedir que eu me ajoelhe, chore, eu prefiro morrer. Eu prefiro ir a óbito que me humilhar para minha madrasta, para meus meio-irmãos, que é minha madrasta, o Klaus Neir e o Bruno Roberto Neir filho, portanto 3, é uma tríade,
né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem é que é o Espírito Santo ali? Minha madrasta, o Klaus ou Bruno Roberto Neyer Filho? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Não existe nenhuma tríade nisso ali. Não existe Deus ali. Não existe Jesus ali. E não existe Espiritismo e não existe nada. Existe família, pátria e família. Deus, pátria e família. Deus por último. Primeiro família, depois pátria e depois Deus. E eu não entendo assim. Eu entendo como primeiro Deus, depois pátria, por último família. Tanto é que sou solteiro. Né? Tanto é que estou aqui com a minha família. Ou seja, na minha própria casa, onde ninguém põe o pé, porque se botar o pé eu mato, com a minha própria família, né, que são as minhas 3 filhas, Clara, Mina e por último, Pipoca. E qual das 3 ali é que representa a tríade? Qual das 3 é o Espírito Santo? A Pipoca? Qual ali é Jesus? A Clara? Qual das 3 ali é Deus? A Mina? Não. O Deus aqui, pelo menos dentro da minha casa, gente, o Deus sou eu. De fato sou capaz? Se não cai um fio de cabelo da minha cabeça. Se o meu Deus é o Deus do impossível. Agora o Vaticano vai ter poder sobre minha pessoa. O meu pai vai ter poder sobre minha pessoa. O governador do Rio Grande do Sul é o Lula, que está agora assumindo, ou o Bolsonaro, que está entregando o cargo, ou o Joe Biden. Quem vai ter poder sobre minha pessoa enquanto eu estiver vivo? Quem? É o Bolsonaro, porque ele é o presidente do país. Nesse exato momento, dia 20 de dezembro de 2022, ele é o presidente. Então ele manda em mim, é isso que vocês querem dizer, e nós temos que baixar a cabeça? Não, mas o Lula é um presidente eleito. Em 20 de dezembro de 2022, Lula é presidente eleito. Então eu tenho que baixar a cabeça pro Bolsonaro e pro Lula. Aquele presidiário de 9 dedos. Ou o meu presidente da República diplomado e eleito. Ou a autoridade máxima que irá assumir dia 1º de dezembro em nome do povo brasileiro, em nome do meu povo, em nome do meu país. E, portanto, seja lá a divisa que me colocarem, de soldado raso a capitão ou general ou marechal de brigada, ou marechal do ar, ou marechal da terra, ou marechal do universo, não importa a divisa ou o galardão que me deem, que me entreguem, ou a doutrina e igreja, maçonaria, vaticanaria, igreja do sétimo dia, pentecostalia, Assembleia de Deus, Umbandia, não importa. Agora, importa a minha igreja. Eu sou um novo líder religioso. Está criado a primeira igreja sem CNPJ, sem diretoria, sem corpo executivo ou conselheiros ou departamentos, apenas dentro de um site, ainda um site que não está pago, um site gratuito da Wix, tá? Que podia ser da WordPress, podia ser de outra plataforma, mas criei ali na Wix, porque simplesmente usei já um nome que eu já tinha, um site que eu já tinha criado há muitos e muitos anos atrás. Para que eu vou
igual coisas do passado, eu simplesmente estou substituindo, atualizando, como eu fiz na página dos Trechirus do Facebook. Eu não mudei a página dos Trechirus que eu criei em 2013, 2015 mais ou menos. Eu não mudei de os Trechirus para artistas com dons do Criador. Eu mudei porque eu sou o proprietário. Não importa se o pai tem a patente da marca Os Trechirus. Para a empresa Meta, para a empresa Facebook, o proprietário se chama Carlos Roberto Neyer. A Meta, o Facebook, não assinou com Bruno Roberto Neyer. A Meta, ela não assinou com marcas e patentes do Ministério da Indústria da República Federativa do Brasil. A Meta não fez nenhuma assinatura de contrato com Joe Biden. A Meta é uma empresa de caráter totalmente privado, com ações na Bolsa de Valores de Nova York, com ações em outras bolsas internacionais. Vocês estão entendendo? E eu, Carlos Neyer, eu sou um trader. Eu faço os meus pequeníssimos investimentos na Bolsa de Valores. Às vezes eu invisto R$5, às vezes eu invisto até R$200 como trader, né, na Bolsa de Valores. Tem dias que eu invisto R$200, gente, e ganho 450, R$500, porque eu investi 200. Só que tem dias que eu invisto R$15 e eu perco todos os R$15. Às vezes até fico devendo, fico com conta negativa, perco os R$15 que eu investi e ainda pago R$20, R$25. Só que tem dias que eu ganhei na Bolsa de Valores R$400, R$500. Porque vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou inteligente, vocês sabem que eu vou fazer a minha fortuna e sozinho, sem depender de meu pai, do Vaticano ou dos maçons, ou de Joe Biden, ou da puta que pariu, ou das minhas porquinhas, porque eu sou sozinho e sem depender dos espíritos, porque eu sou médium, aí eu vou usá-los. Podem me botar aqui, ó. Eu sempre jogo na loto, na loto fácil. Já só faltou 2 números para mim ganhar o maior prêmio. Já me adoçaram meu forifó, lá atrás adoçaram para me dar uma ideia do que seria eu cheio do dinheiro. Já me adoçaram e não foi uma vez ou duas, me adoçaram muitas vezes, entendeu? Para me mostrar o cheiro das riquezas. Eu já assumi cargos assim de grande poder, né? Como assessor do Juscelino Azambuja, vereador de Porto Alegre, por exemplo, ou quando eu coordenei coordenei a campanha do deputado lá, ou depois quando eu coordenei a campanha para governador, da parte do psiquiatra ali do Partido Verde, Montserrat Martins. Eu coordenei toda a parte de redes sociais do psiquiatra Dr. Montserrat Martins. Se ele tivesse sido eleito governador do Rio Grande do Sul, eu estaria podre de rico, gente. Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? Então, me respeitem. Eu mereço respeito. Eu não fiz o pai passar de R$700 para R$9.600 no ECAD. Eu falei com a dona Isabel, falei com a Iara, nunca que eles chegaram a receber, Iara, mulher do milongueiro, Isabel, a viúva do José Mendes, nunca eles viram R$9.600 num mês só. Já meu pai, Bruno Roberto Neyer, viu isso entrar na conta dele. 7.000 e pouco entrou pela conta de pessoa física dele, e mais quase R$3.000 entraram pela conta da Xiripá, da editora de propriedade dele, que eu também administro.
tá? Então eu não administro apenas os Trechirus, eu também administro a editora com mais de 1.500 membros. E eu tenho todos os contratos aqui. Vocês acham que eu sou burro? E botei fora esses contratos. Esses contratos estão sob minha propriedade e dentro da minha casa. Entendem? Ou será que eu entreguei para um advogado, para uma empresa que eu contratei, e esse advogado vai ter que me devolver todos esses contratos na minha mão do mesmo jeito que eu entreguei? Vocês estão entendendo quem é que manda de verdade aqui? Não é porque o Bruno Roberto Neyer Filho me manda foto de uma procuração mostrando que tem plenos poderes que ele se tornou, porque é só uma foto. Eu não vi se não é uma foto falsa, uma montagem, eu não vi nada. E outra, meu pai ainda não teve coragem de fazer um vídeo, ou de me ligar, ou de mandar nem que seja um sinal de fumaça para mim, dizendo: Carlos, meu filho, eu não quero mais que tu seja o administrador. Entre nós, família, funciona o fio do bigode. Ou se na família de vocês não funciona assim, eu só sinto muito, mas na minha funciona. Meu pai disse que eu sou administrador, todos ficam quietos e abaixam a cabeça. Podem ficar brabo, chutar o balde, dar de cabeça na parede, pegar o carro e se jogar contra o muro e se matar. Até deixa essa sugestão no ar, tá? Gracinha, Klaus Neyer, Bruno Roberto Neyer. Cada um pega um carro. A Gracinha pega um caminhão. E se batam os três ao mesmo tempo. Pronto, é uma morte anunciada, onde vocês três se suicidam, e eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não vou participar desse suicídio de vocês. Como também não vou dar o gostinho do suicídio de Carlos Roberto Neyer. Entenderam? Então, falei o que eu tinha que falar. Os maçons que vão a puta que pariu. O Vaticano que vai a puta que pariu. Bruno Roberto Neyer que vai a puta que pariu. E todos vocês que estão ficando brabinhos, que vão tudo a puta que pariu. Carlos Neyer assina aqui. Carlos Roberto Neyer, CPF 384-600-76091. RG 102-775-1666. É o número do diabo mesmo. Então quer dizer que o diabo sou eu? Exatamente, eu sou o diabo. Então tu cala essa boca, porque eu sou o próprio diabo. E vou aí, ó, e te arrasto, tá? Eu arrasto a tu e toda a tua família. Deus o livre, tu não sabe o que eu sou capaz de fazer contigo e com tua família, meu chapa. Então não olha, nem olha para os meus olhos. Porque se tu tiver coragem de olhar dentro dos meus olhos, tu não só vai ver Deus, tu vai ver tua própria alma, tu vai ver tua própria vida e tu vai ver, por último, a tua morte.